A paz do Senhor, queridos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, onde todos os dias nós estamos aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês. É uma alegria enorme contar com a presença de vocês, tem aumentado o número de inscritos no nosso canal. Claro que nós estamos começando, mas louvamos o nome de Deus por causa disso, que tem sido maravilhoso. E hoje nós vamos ler lá em 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Vamos ler lá. Diz assim: Ora, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem honrado diante do seu senhor, ou seja, do seu líder, e de muito respeito, porque por meio deles o Senhor, no caso aqui o Senhor Deus, dera livramento aos sírios. Era esse homem valente, mas estava leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o curaria da sua lepra. Queridos, nós estamos diante de um período bem interessante, um período muito importante da história, onde neste período quem dominava, era o Império Sírio, era que dominava ali aquela região. E uma das figuras importantes, reconhecidas, renomadas, respeitadas neste período era Naamã. Naamã era um poderoso líder, respeitado pelas autoridades dentro do Império Assírio, mas também, pelo próprio texto, a gente vê que o Senhor Deus era com ele, Inclusive, o texto chega a dizer que o Senhor, com S maiúsculo, dera livramento aos sírios através da liderança de Naamã. Então, por ele ser um homem respeitado, um homem honrado, é interessante que esse segundo Senhor não é o Senhor líder de Naamã, mas é o Senhor próprio Deus, foi com Naamã e deu a vitória para Naamã. De forma, como nós podemos encontrar no texto, neste período aí, foi levado essa serva junto. Essa serva, ela acabou sendo levada junto, a menina acabou sendo levada junto. E ela foi trabalhar na casa de Naamã. E na casa de Naamã, ela acompanhou toda essa realidade, a realidade daquela casa. Porque segundo os textos nós podemos ver que Naamã era um homem honrado, era um homem justo, era um homem íntegro, porque ele não tinha somente o respeito do seu Senhor, não, mas o segundo Senhor é o próprio Senhor Deus. É tanto que o primeiro Senhor, como você vê aqui, logo no início do texto, diz assim, era homem honrado diante do seu Senhor, com letra minúscula. Já o segundo Senhor é o Senhor Deus, ou seja, o Senhor Deus foi com Naamã e deu autoridade, sabedoria e deu a vitória a Naamã. Então, o Senhor era com Naamã, só que Naamã tinha um sério problema, ele era leproso. E nós sabemos que aqueles que eram leprosos, eles tinham como punição ser retirado da sociedade e abandonado, porque a lepra é uma doença contagiosa, gravíssima em toda a história da humanidade. Hoje em dia não, Hoje em dia a lepra se chama hanseníase e hoje em dia tem tratamento, inclusive o governo brasileiro distribui o medicamento gratuitamente para que a hanseníase não evolua para uma lepra. Porque que é a lepra? A lepra é a hanseníase quando não tratada. Começa com as manchas vermelhas espalhadas pelo corpo, essas manchas se tornam dormentes,
Com o tempo elas se tornam formam-se manchas esbranquiçadas, né? Elas se tornam feridas e se espalham pelo corpo todo e é contagiosa porque é uma doença transmitida por uma bactéria chamada de Mycobacterium leprae. É um micro-organismo que está presente dentro dessas lesões e é uma lesão contagiosa, de forma que as pessoas precisavam ficar isoladas. Mas no caso de Naamã, né, permitia que ele ainda permanecesse na sua casa, embora ele não pudesse ter aquele contato direto com todos, porque era uma doença contagiosa. Então Naamã estava no meio do povo, mas ao mesmo tempo ele não estava, ou seja, ele estava no meio das pessoas, mas ao mesmo tempo ele não podia estar porque ele poderia contaminar as pessoas com a doença. E é interessante que essa serva que foi levada como escrava, provavelmente, ela se encontrava nessa casa e ela se depara com essa situação. E é interessante que esta menina, o comportamento dela, porque ela havia sido levada do meio do seu povo para um povo estranho. Ela estava dentro de uma casa trabalhando como serva. Então, ela poderia, na verdade, era odiar aquelas pessoas, querer que a lepra de Naamã terminasse de matar ele. Por quê? Porque ela foi retirada da sua casa, do meio do seu povo, levado para um canto distante para servir na casa de pessoas que ela nem conhecia. Mas não, ela se compadeceu da situação daquela casa. Ela se compadeceu da situação daquelas pessoas. E a palavra de Deus diz que lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 3, diz assim: e disse esta sua senhora, ou seja, disse a menina a sua senhora, quem dera o meu senhor, ou seja, ela chamava Naamã de senhor, uma vez que ela trabalhava dentro da casa, estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ou seja, quem dera que ao invés de Naamã estar aqui, né, nessa região da Síria, ele estivesse em Samaria. Porque lá em Samaria tem profeta. E lá em Samaria tem um profeta chamado de Eliseu. E ele poderia curá-lo da lepra. Ou seja, querido, claro que essa história tem uma história que continua, que eu posso tirar até um momento para a gente, quem sabe eu vou fazer uma série, vou usar os nossos outros encontros para a gente explorar mais coisa desse texto, é porque eu quero parar aqui, porque senão a mensagem vai ficar muito grande. É interessante que ela leva uma solução para aquela casa, ela leva uma solução para aquela família, porque ela poderia muito bem desprezar aquela família, odiar aquela família, porque aquela família tinha arrancado ela ainda criança do seu lar, retirado do meio dos seus irmãos, retirado do meio dos seus pais, levado para uma terra distante para servir a um povo estranho. Mas não, dentro daquela casa ela foi luz, como diz a própria palavra de Deus, que nós somos luz em meio às trevas, e esta moça, ela foi luz naquela casa. Esta moça, ela foi sal naquela casa. Esta moça, ela testemunhou do evangelho, do poder e da graça de Deus naquela casa, anunciando para aquela casa, para aquela família, que havia uma solução para aquela enfermidade. Que se Naamã não estivesse ali, mas estivesse em Samaria, ele poderia alcançar a cura. Claro que essa mensagem ela é bem maior e eu estarei explorando com vocês em outros encontros. Mas é aqui que eu quero trazer e é aqui que eu quero parar, querido. E eu quero usar esta moça como exemplo. Eu quero usar esta moça como testemunho, querido. Você que aceitou a Jesus, você que tem um encontro com Cristo, você que sabe o que é que Deus é capaz de fazer, às vezes o Senhor te coloca em situações onde você sabe a solução,
onde você sabe como resolver aquele problema e aquela diversidade. E você mesmo sabendo, você fica calado. Porque aquela solução não vai lhe trazer nenhum tipo de benefício. As complicações daquela situação, às vezes, vai gerar em você um sentimento de vingança, de bem feito por estar acontecendo essas coisas com eles. Quando na verdade não, querido. Às vezes o Senhor te colocou em determinada situação para que você possa ser a solução, para que você possa levar a solução. Às vezes, situações adversas na vida onde o Senhor nos coloca, não é para a gente ficar no camarote, não é para a gente ficar na torcida, vendo, como diz no mundo, o circo pegar fogo, né? Ou ver o sofrimento alheio. Não, querido. Se você tem a solução, se o Senhor colocou a solução nas suas mãos, apresente para as outras pessoas. E uma das primeiras soluções é o próprio Evangelho. Você aceitou a Jesus e tantas pessoas à sua volta atribuladas, tantas pessoas à sua volta angustiadas, tantas pessoas à sua volta tomadas pela lepra chamada pecado. E você pode muito bem anunciar para elas que há cura. Existem tantas pessoas tomadas por uma depressão, escondida dentro de um quarto, e você tem acesso a ela. E você pode muito bem falar para ela aonde se encontra a solução. Quantas pessoas estão à sua volta com casamento destruídos, com lares destruídos, e você sabe que Jesus é capaz de restaurar o casamento, restaurar o lar, restaurar a família. Você sabe disso e mesmo assim você prefere ficar calado. Quantas vezes você certamente conhece uma pessoa que está enfrentando enfermidade que não tem cura, que muitas vezes já foi desenganado pelos médicos, muitas vezes a desesperança já bateu a porta, mas você sabe que Jesus pode curar, você sabe que Jesus pode transformar. E para finalizar, eu vou contar um testemunho da minha própria vida para vocês, para ficar gravado aqui na internet. Havia uma grande amiga minha que trabalhava comigo em um laboratório. E ela tinha um grande sonho de ter um filho, né? E ela não podia ter um filho. Por quê? Porque por mais de 14 anos ela fez uso de anticoncepcional de forma ininterrupta para não engravidar. É uma moça que não conhece Jesus. Então, durante 14 anos ela tinha um relacionamento com o atual marido dela, que é hoje. Então, durante muito tempo namoraram, viveram junto. Ela fez uso de anticoncepcionais e isso fez com que o ovário dela atrofiasse, de forma que ela não conseguia engravidar. Então, eu encontrava ela muitas vezes triste, muitas vezes lutando, porque várias vezes ela tentou engravidar, mas ela não conseguia. Até que eu lembrei de um certo culto na igreja, a qual eu frequento, onde eu sirvo, onde o meu pastor ele tinha o hábito de orar para que as pessoas pudessem ter filhos. E quando eu vi ele fazendo aquilo, é interessante que o Senhor fez nascer no meu coração o desejo de fazer a mesma coisa por esta moça. E uma certa vez eu estava na faculdade e ela veio falar comigo e eu falei com ela. Eu disse que eu acreditava em Deus e que Deus poderia abrir o ventre dela, que ela pudesse gerar um filho. Porque lá na igreja eu já vi muitos casais chegando lá na igreja que não podem ter filhos e o nosso pastor ora, né? Nosso pastor Gessé, inclusive ele tem uma brincadeira de, além de orar, ele dá um murro, né? Dá uma porrada nos homens, né? Uma forma de brincadeira, como se fosse estimulando, né? E ele diz assim que terminar aqui o culto, vocês correm para casa, vocês não vão fazer mais nada e vocês vão trabalhar para gerar esse menino, né? Ele até brinca, né? Uma forma bem humorada e, claro, respeitosa. E eu contei isso para ela e isso gerou fé no coração dela. E eu saí, fui para um espaço reservado e orei apresentando esta moça, né? Orei apresentando ao Senhor essa moça.
dizendo para o Senhor que eu acreditava que Ele era capaz de abrir o ventre daquela moça, porque eu já tinha visto muitas vezes na igreja o Senhor fazendo aquilo, e embora eu seja pecador, eu seja falho, eu sabia que Deus poderia fazer aquilo, e eu orei. E quando eu terminei de orar, eu me encontrei com ela, e ela disse: Rodolfo, você orou por mim? Eu disse: sim, eu orei por você. Eu pedi a Deus que pudesse abrir o seu ventre. E aconteceu que nós chegamos no final de 2018, ela terminou o doutorado dela, e ela foi trabalhar fora do laboratório que eu trabalhava. Até que um dia ela me liga. Ela me liga dizendo que tinha dado certo. Ou seja, que o Senhor abriu ali o ventre dela e a madre dela, e ela conseguiu gerar uma filha chamada de Heloísa. E quando eu me casei, no início de 2022, quando eu me casei, eu tive o privilégio de, no meu casamento, vê-la lá, vestida lá, linda, no meu casamento. Eu tive essa alegria de vê-la lá, ela que ela levou, a filha dela, levou lá para o meu casamento, que é a Heloísa, porque eu não conhecia, eu sabia que ela tinha nascido, mas não conhecia, e foi a primeira vez que eu vi a Heloísa, produto e fruto da oração. Então, queridos, essa é a mensagem que eu deixo para você. Que você possa ser como essa moça. Essa moça poderia muito bem ter fechado os olhos, dizer: não, eu quero que Naamã morra, que a lepra coma ele, coma toda a família dele. Porque me retiraram do meu lar com os meus irmãos. Retiraram do meu lar junto com os meus pais. Me levaram para uma terra distante para servir, para ser escrava dentro de uma casa. Eu quero ver o mal deles. E nela não. Pelo contrário, ela foi até a sua senhora e disse: ô minha senhora, quem dera que o meu senhor Naamã estivesse lá na minha terra. Porque se ele estivesse lá na minha terra, sabe o que aconteceria com ele? Ele seria curado do seu mal. Então, querido, que você seja assim. Aonde o Senhor lhe colocar, querido, se você tiver uma palavra de paz, se você tiver uma palavra de esperança, se você tiver uma palavra de cura, se você tiver uma palavra de restauração, se o Senhor te colocou lá para você ser luz, para você ser sal, seja, querido. Não interessa a situação adversa que está acontecendo. Não interessa se aquela solução para aquele problema muitas vezes vai trazer prejuízo para você. Mas seja solução, seja cura, seja libertação. Aonde o Senhor te colocar, que você seja luz. Porque assim essa jovem foi. Ela foi luz em uma terra distante. Ela foi misericórdia em uma terra distante. Ela foi paz em uma terra distante. Fechemos os nossos olhos. Senhor Jesus Cristo, grande Pai amado e grande Deus maravilhoso. Senhor, hoje damos início ao estudo desse texto, Pai. A história de Naamã é uma história profunda da nossa vida, da nossa caminhada com Cristo. Essa história, ela tem muitas facetas, tem muitos ensinamentos, ó Pai, para serem explorados. E neste nosso encontro de hoje, nós exploramos um único item, que foi essa serva, Senhor, que foi tirada do seu lar, Senhor, foi tirada do meio dos seus irmãos, foi tirada do meio dos seus pais, foi levada para uma terra distante para ser escrava. Mas mesmo ali naquela casa, Senhor, distante dos seus irmãos, distante dos seus pais, distante do seu ambiente de adoração, ela foi solução. O Senhor colocou no coração dela um sentimento de amor, um sentimento de compaixão, um sentimento de misericórdia por aquele homem, Senhor, que se encontrava escravo, que se encontrava enfermo, que certamente estava com seus dias contados, ó Pai, porque a lepra era uma doença gravíssima e sem cura, que fazia com que a pessoa estivesse completamente distante do seu social,
que estivesse completamente distante, Senhor, de todo o ambiente social, porque assim era Naamã. Ele estava, mas ao mesmo tempo ele não estava, porque ele não podia estar no meio das pessoas, Senhor, porque a sua doença contagiosa poderia a qualquer momento infectar qualquer pessoa, Pai, levando à morte, colocando ali no estágio de escravidão, assim como ele se encontrava. E o interessante nesse texto tão maravilhoso, Pai, que nós vemos, é que aquela jovem que parecia escrava, na verdade ela se encontrava livre, Senhor. E Naamã, que parecia livre, na verdade se encontrava escravo. Senhor, que o Senhor possa nos usar, que o Senhor possa nos dar sabedoria, que o Senhor possa nos dar graça, que o Senhor possa nos dar discernimento, que para onde nós colocarmos as plantas dos nossos pés, que nós possamos ser canal de bênção, canal de restauração, canal de salvação, canal de cura, Senhor, e libertação, para tantas vidas, Senhor, que se encontram com lepras físicas, mas também que se encontram com outros tipos de lepra. Lepras nas emoções, lepra na vida social, lepra na vida familiar, lepra na vida econômica, lepra em tantas áreas da vida, Senhor. Que o Senhor possa nos dar graça e mais uma vez a tua luz possa resplandecer. É o que nós te agradecemos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Queridos, que essa palavra tenha falado ao seu coração, né? Eu estava pensando aqui, meu objetivo, eu acho que vou seguir essa série, nós vamos continuar estudando a vida de Naamã, né? Que eu acho que nós temos muito para aprender, né? Como vocês observaram, só os primeiros 3 versículos a gente já aprendeu muita coisa. Então, quem sabe, né? Amanhã a gente dê prosseguimento estudando a vida de Naamã, porque através da vida de Naamã nós aprendemos bastante. Eu peço, por favor, que você siga o nosso canal, né? Segue aí, comenta também, né? Compartilha, envia aí para outra pessoa, assiste o nosso vídeo até o fim, né? Porque o YouTube também leva muito em consideração. Se você assiste o vídeo de forma completa, assiste aí o vídeo, que o Senhor possa abençoar a sua vida. Esse vídeo vai ficar disponível, não sei quando é que as pessoas vão assistir, porque é o algoritmo que acaba enviando esse conteúdo, então não sei se você vai assistir essa mensagem daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, não sei como é que funciona essas coisas aqui no YouTube, mas que quando você assistir, essa mensagem possa ter falado ao seu coração e possa ter abençoado poderosamente a sua vida. E nunca se esqueça, Jesus te ama, querido. Guarde isso todos os dias no seu coração, tanto nos dias mais felizes como nos dias mais tristes da sua vida. Saiba que Jesus te ama e Ele pode usar você poderosamente para ser solução e ser bênção na vida de alguém. Mesmo que você se encontre numa situação adversa, mesmo que se você olhe para si e se ache tão fraquinho, né? Como era essa serva, parecia tão fraquinha e levou ali solução para aquela casa, levou solução ali para aquela família. Que Deus te abençoe, né? Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.